Salmo 37, do verso 1 ao 5. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve serão ceifados como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor Jeová e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor Jeová, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor Jeová, confia nele, e o mais Ele fará. Este salmo começa divertindo ao leitor a não invejar os que praticam a iniquidade. Mostra o que ocorrerá aos ímpios e nos exorta a confiar em Jeová. Versos 7 e 8. Descansa no Senhor Jeová e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal. É aquilo que o apóstolo Paulo disse: irai-vos, mas não pequeis. É normal ter indignação, cobrar justiça, mas não peque. Não busque fazer justiça com as próprias mãos e também não alimente o ódio, a raiva e a ira em teu coração. Versos 9 e verso 29. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor Jeová possuirão a terra. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Os justos herdarão a terra. Que terra? Esta terra. Breve o Senhor Jesus retornará e estabelecerá o seu plano inicial para o ser humano. Um plano de paz e prosperidade para todos. Não mais dor, não mais violência, não mais injustiça social, nenhuma enfermidade. Conforme Apocalipse 20, passaremos 1000 anos no céu com Cristo, enquanto a terra descansará de todas as calamidades proporcionadas por Satanás e seus agentes. Então desceremos com Cristo e a Nova Jerusalém, conforme João viu em Apocalipse 21, e habitaremos na terra renovada para sempre. Aleluia. Amém. Versos 10 e verso 11. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio, procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Jesus disse no Sermão do Monte: bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Aleluia! Vale a pena crer nas promessas do Senhor, viver de conformidade com sua palavra, viver para Ele. O apóstolo Paulo também nos diz: buscai a paz com todos. Não significa que você nunca terá problemas de relacionamentos. Mas quando esses problemas vierem, você, guiado pelo Espírito Santo, terá o discernimento de entregar nas mãos de Deus, orando pelos que vos perseguem, e você terá a paz que excede todo o entendimento. Aleluia. Versos 12 e 14. Trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os dentes. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco, para bater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. Trazendo para os dias de hoje, é quando, por exemplo, pessoas enriquecem desviando dinheiro público, pessoas que armam e criam golpes para tirar dinheiro, muitas vezes dos necessitados. Pessoas ou instituições, por exemplo, que cobram juros altíssimos. É dessa forma que abatem o pobre e o necessitado. Verso 16. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Se você é pobre, recebe apenas um salário mínimo,
ou de repente recebe até 2 ou 3 salários mínimos, mas a família é muito grande e todo mês é sufoco para manter a casa. Ou se você trabalha como catador de recicláveis, dê glória a Deus, seja grato pelo pouco que você tem. A Bíblia diz: tendo o que comer e o que vestir, se dê por satisfeito. Isso não significa que você não possa buscar uma vida sustentável melhor, se qualificar, ter uma renda extra, não. Mas que o principal na vida é você viver para a honra e glória de Deus, se preparando assim para a eternidade. Muitos gastam muito tempo correndo atrás de enriquecer e gastam até muito dinheiro para isso, jogando em Mega Sena e toda sorte, ou eu diria, desgraça de jogo. Enquanto isso, muitos não têm sequer um pão dormido na mesa. As pessoas correm atrás de dinheiro, mas a realidade é que pisaremos em ruas de ouro. Então, para que essa ganância? Viveremos muito melhor se acumularmos tesouros no céu. Amém. Vejamos o que diz o verso 18. O Senhor Jeová conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. A nossa herança é o reino de Deus. Creia e conforte-se com essa promessa. Isso é real, isso é concreto. O dinheiro, o sucesso desse mundo é que é utopia, é ilusão. Verso 19. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Quando sair o decreto dominical, o sinal da besta, e vier quão grande tribulação como nunca houve, o povo de Deus será proibido de comprar ou vender. Mas nesse tempo, o seu pão e a sua água serão garantidos. Aleluia! Glória a Deus. Verso 20. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor Jeová serão como a gordura dos cordeiros, se desfarão em fumaça. Aqueles que irão criar leis que ferem os princípios bíblicos, aqueles que irão nos negar o pão, serão destruídos. Verso 21. O ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Eu tenho um princípio comigo, baseado não apenas nesse verso, mas eu faço assim. Se eu posso ajudar financeiramente, eu dou sem esperar nada em troca. Há pessoas que emprestam dinheiro, cartão de crédito, emprestam nome, etc. E depois, seja qual for o motivo, a pessoa que não pôde honrar o compromisso, então aquele que ajudou passa a cobrar, a difamar. Não faça assim. Entregue a Deus, dê o perdão e siga teu caminho, tua caminhada rumo ao céu. Como diz o verso, o justo dá. Se a pessoa agiu de má fé, ela prestará contas ao Altíssimo. Não guarde rancor, como diz mais uma vez as Escrituras, irai-vos, mas não pequeis. Aleluia. Aqueles a quem Jeová abençoa herdarão a terra. Pense nisso. Está no verso 22. Nos versos seguintes nos diz que o Senhor firma os passos do homem bom, e se cair, o Senhor o toma pela mão, não fica prostrado. Versos 23 e 24. O verso 25, um dos versos mais conhecidos da Bíblia, é uma promessa também. Verso 25. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Aleluia. Verso 26. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Amém. Dos versos 27 ao 29, mais uma vez as promessas de que o Senhor preserva os justos e lhes dará por herança a terra. Talvez você viva de aluguel,
ou de favor, muitos moram nas ruas. Mas a promessa do Senhor Javé é que teremos moradas eternas. Verso 31. No coração tem ele a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. Você tem a lei de Deus no teu coração, os 10 mandamentos? Verso 34. Espera no Senhor Jeová, segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuíres a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Mais uma vez aqui temos a lembrança, a promessa de confiar no Senhor Jeová, Kadosh, o Santo de Israel, pois em breve herdaremos a terra. Amém. Versos 35 e 36 nos lembram o destino dos ímpios, por mais que se engrandeçam, se não se arrependerem de seus pecados, serão destruídos. Verso 38. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, a descendência dos ímpios será exterminada. Aqui fala dos transgressores e o que é transgressão. Transgressão é pecado, e pecado é desobedecer à lei de Deus. Primeira carta de João 3, no verso 4. Muitos arrotam que a lei de Deus foi abolida, não é mais válida. Como pode ser isso, com tantos textos bíblicos que exaltam a lei de Deus? E, aliás, a lei de Deus é a norma do juízo divino. Vejamos, por exemplo, o que diz Eclesiastes, no capítulo 12, no verso 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, o importante é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Por isso, é interessante dizer que, aqui diz no verso 13, todo homem, ou seja, toda a humanidade, não é apenas para o povo judeu. E Tiago, o apóstolo, que chama a lei de Deus de lei da liberdade, confirma isso, que seremos julgados conforme a lei de Deus. Vejamos o que diz Tiago, no primeiro capítulo de sua carta, e no verso 22 ao 25. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. E ainda em Tiago, dessa vez no capítulo 2, dos versos 8 ao 12, é dito: se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Olha aí mais uma vez a palavra transgressor da lei. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Que lei Tiago está falando? Qual é a lei que diz não matarás, não adulterarás, os 10 mandamentos? A lei não são só 2 mandamentos. A lei são 10 mandamentos, que se resume em 2. E no verso 12 ele diz:
falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. E repetindo o verso 10, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Na matemática de Deus é assim: 10 menos 1 não é 9, é 0. 10 menos 3 é 0. Se você guarda toda a lei, se você guarda 9 mandamentos, mas tropeça em um, como aqui diz, se você guarda 10 mandamentos, se você guarda 9 mandamentos, mas adultera em um, você é culpado de todos. Se você guarda 9 mandamentos, mas rouba, você é culpado de todos, porque você está em pecado. E em pecado você será exterminado. Leio de novo Tiago 1, verso 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. E de novo Tiago 2, verso 10 e verso 12. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Aleluia! Se alguém disser a você que não é mais preciso guardar a lei de Deus, esse tal é mentiroso. E não sou eu quem digo, é a Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 2. Olha o que diz João, o discípulo amado, verso 3 e verso 4. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. A lei de Deus não salva, mas a lei de Deus é importante para o nosso bem-estar na terra. A lei de Deus é a expressão do caráter do próprio Deus. É a sua vontade expressa. Satanás odeia a lei de Deus. Ele foi quem criou essa história que a lei de Deus foi abolida. Mas a Bíblia é clara em exaltar a lei de Deus, por isso tantos versos na Bíblia que exaltam a lei de Deus. Por isso a expressão, a lei de Deus no coração. São para os salvos, os que amam a palavra de Deus, que buscam ao Senhor Jesus de todo o coração. Então o Espírito Santo implanta a lei de Deus no coração. Jeremias 31, versos 31 ao 34, e Hebreus 8, 10 e Hebreus 10, 16. Portanto, alegre-se no Senhor, certo de tua salvação, e viva para a glória dele. Para encerrar, vamos voltar para o Salmo 37 e lermos os últimos versos. Salmo 37, versos 39 e 40. Vem do Senhor Jeová a salvação dos justos, ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor Jeová os ajuda e os livra, livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Que o Senhor Jeová te abençoe e te guarde, te livre de todo mal, te livre das tentações e das ciladas do maligno, e que te fortaleça, em nome de Jesus. Amém.